Bom, eu comecei a utilizar a Educopédia desde o início, quando eu vi pelo Twitter e fiquei curiosa por aquela nova plataforma, porque qualquer recurso novo de sala de aula é muito bem-vindo. E eu percebia que os assuntos da Educopédia estavam ligados ao que a gente via nas apostilas, ao que a gente via no conteúdo mesmo. E aí foi um atrativo a mais trazer aqueles recursos já pesquisados por outros professores para o trabalho que a gente fazia. Em vez de você ir para casa e ficar procurando um vídeo, ficar procurando uma música, uma definição melhor para aquele tema, é uma plataforma que traz vários recursos já prontos para você utilizar. Quando eu comecei a utilizar a Educopédia, ela estava em fase de teste. Então, eu comecei testando. Primeiro, eu coloquei os vídeos e a aula, mostrei a Educopédia antes de introduzir a aula dada, a minha aula da minha maneira. E depois, eu fiz o contrário. Eu coloquei a matéria, eu expliquei, eu fiz exercícios e depois a gente foi treinar na Educopédia. Eu mostrei os vídeos, eu mostrei que lá tem a matéria toda, eles podem acessar. E eu achei que dessa maneira ficou mais aproveitável, assim. Eu utilizei como em dois momentos o Educopédia nas minhas aulas. O primeiro, no momento, foi como disparador de um conteúdo, que foi porcentagem. Então, ele serviu como disparador daquele conteúdo. A gente construiu ali aquele conceito com o que tinha no Educopédia, com os vídeos e os jogos, e usei o sobre ângulos como fechamento de conteúdo. Então, a utilização dessa ferramenta em sala de aula torna o aluno mais autônomo, mais capaz de obter a informação pela sua própria pesquisa, pelo seu próprio esforço, bem como torna o aluno mais capaz de observar que tudo aquilo é para ele, que isso tem um objetivo bom e permite que ele possa crescer. Um dos recursos que mais me chamou a atenção logo no início, a primeira aula que eu vi da Educopédia, foi do 8º ano sobre intertextualidade. E tinha um vídeo sobre os cozinheiros, né, que eram paródias de músicas falando das receitas, né? E os alunos adoraram isso. E esse exemplo de paródia ficou muito claro para eles. Na mesma aula, tem uma outra parte que fala sobre paráfrase. Então, você faz o contraponto, você já tem os textos ali prontos, os recursos, e aí, para você tirar dali e dar o conteúdo que é necessário para entender e explicar aquilo, é muito interessante. Eu sou professora e revisora das aulas do Educopédia e sempre usei muito desde o iniciozinho da elaboração das aulas com os meus alunos. Então, eu pude, experimentando as aulas no laboratório com os meus alunos e observando como é que eles estavam interagindo, o que estava fazendo mais sucesso, quais eram as dificuldades, quais eram as facilidades. O material produzido, ele foi bem elaborado. E isso requer que a gente faça um planejamento anterior. Então, eu tenho que fazer um planejamento, assistir o que vai ser mais adequado para a sequência que eu queira dentro do portal. Então, o aluno ali vai ter momentos em que ele vai poder assistir um vídeo, ter uma aula com um vídeo, e a gente vai fazendo as intervenções de acordo com o que o vídeo está rolando. E vai ter um momento onde ele também vai poder exercitar através de jogos e até exercícios tradicionais ou desafios que aparecem no site. Então, o planejamento é fundamental. A reação dos alunos foi a melhor possível, porque eles gostaram de ver que a matéria está ali, não só na hora que eu estou presente. Eu frisei muito isso a eles, que eles têm como recordar toda a matéria. Se esqueceu de alguma coisa, está ali no site, à disposição deles. E a internet é uma coisa que eles já mexem. A gente só trouxe para a sala de aula uma coisa que eles já tinham no dia a dia. Teve momentos, dois jogos que eu não consegui, que eu pedi que eles treinassem em casa, que um dos alunos, o Gabriel, ele me ensinou depois como é que jogava e ensinou a turma, porque eu não tinha entendido dentro do que estava explicando, eu não consegui entender como é que se jogava aquele jogo. E o Gabriel foi para casa, eu falei que eles podiam entrar como visitante, né? E ele acessou, entendeu o jogo e depois ressocializou para o grupo como é que se jogava aquele joguinho lá de porcentagem. Cheguei em casa
e resolvi testar. Fui jogando, joguei com de português, aí depois passei para matemática. Aí quando cheguei no de matemática, cheguei o que o professor tinha falado em sala, que não tinha conseguido. Aí eu fui treinando, até que eu cheguei. Eu gosto da Educopédia, ela facilita na hora de fazer trabalhos que o professor passa pra fazer em casa. Ou ajuda quando a gente vai fazer antes de fazer uma prova. Quando a gente aprende com os vídeos ou alguns jogos lá, fica mais fácil para interpretar depois a matemática ou o português. Quando o professor deu esse site, aí ele falou, quem puder, acessa em casa. Aí logo no mesmo dia que ele deu, eu fui acessar em casa. Aí e quando eu não entendia na sala de aula, eu tentava entender em casa, para quando chegar lá, o professor revisar de novo e eu estar ciente daquilo. O professor indicou aos alunos que entrassem também no site em casa, tá? E eles mostraram aos pais. Foi um comentário que surgiu, né? E eu chamei minha mãe para ver, eu chamei meu irmão para ver como é legal. Quem é que não gosta de trabalhar com jogo? Quem é que não gostaria de levar um jogo para a sala de aula e ver entusiasmo nos alunos, ver aquela vontade de querer participar? O resultado final do conselho de classe na escola, ele elevou bastante o desempenho acadêmico dos alunos. No caso da Escola Rivadavia, o instrumento foi utilizado no 9º ano. Então, a gente teve quase 100% de aproveitamento dos alunos do 9º ano. Em relação à frequência, ela melhorou na medida em que eu tinha os 2 primeiros tempos e eles passaram a chegar no primeiro tempo, porque o atraso é uma constante nesses alunos maiores, né? Chegar no segundo tempo, chegar um pouco mais atrasado, isso é muito comum. E aí, como eu dava os 2 primeiros tempos, essa frequência no primeiro tempo melhorou. Você percebia um interesse muito grande, uma participação, uma das turmas que não era normalmente tão interessada, passou a mostrar um interesse muito grande, uma participação muito grande, né? E dos professores, houve uma coisa que se tornou comentário. Eles também queriam saber, com a professora que estava trabalhando, como era trabalhar com a Educopédia, o que era isso, né? Então, nós percebemos que toda a escola acabou ficando mobilizada em torno da Educopédia. Acho que uma aula com a Educopédia, acho que fica bem mais fácil, assim, de você aprender. Eu acho que a turma interage mais. Porque hoje em dia é tudo mais moderno, então todo mundo aprendendo a mexer na internet. Então, você brincando com uma coisa, aprendendo com uma coisa que você faz no seu dia a dia, eu acho que fica bem mais fácil. O professor não é aquele professor turrão, ele interage também, ele brinca com a turma. E acho que aprendendo brincando, fica bem mais fácil.